Senhoras e senhores, educadoras e educadores, um bom dia. Essa alegria, essa descontração pode ser nublada um pouquinho, mas a gente recupera depois. Então, mais laboratório, menos auditório. A escola tem, tradicionalmente, privilegiado alguns verbos, e verbos designam ações, e os verbos que a escola privilegia é copiar e repetir. Muda-se as tecnologias, põe-se computador na escola, continua-se copiando e repetindo, repetindo e copiando. E os alunos aprendem rapidamente essa dinâmica da escola, de tal maneira que se pede um trabalho dele, eles vão lá e copiam e colam, recortam e colam. E chegaram a um ponto que nem repete mais, entrega para o professor para repetir. Bem, então, basta espiar algumas obras de dois autores, Piaget e Freire, para encontrar verbos de altíssima significação e que superam isso, e que não são tão recentes assim como interagir, indagar, experimentar, testar, sentir, cooperar, descobrir, ultrapassar. Fala-se tanto em impor limites, por que não se fala em ultrapassar limites? Dialogar, intervir, tomar consciência, perguntar. Tem sala de aula que nem a pergunta é bem-vinda. Refletir, construir, compreender, transformar, inventar. O Piaget dizia assim: o problema que é necessário para explicar o desenvolvimento cognitivo é o da invenção e não o da mera cópia. Inventar, não apenas copiar. Invenção é difícil fazer em sala de aula como nós a concebemos, se faz em laboratório. E laboratório pode ter múltiplas formas de ser compreendido. Por exemplo, uma aula de matemática, uma oficina de matemática, uma oficina de leitura, de literatura. Então, o mamífero humano é um animal, é o único capaz de converter suas ações em linguagem, organizando logicamente seus pensamentos. O animal humano é o único capaz de apoderar-se do passado e planejar o futuro. O animal humano é o único capaz de fazer ciência e de tomar consciência. Pelo menos a consciência autobiográfica de que fala o neurocientista Antônio Damasio, ou a consciência refletida de que fala Piaget na sua obra Abstração Reflexionante. Pergunta-se então, por que ensinamos os humanos como se fossem animais quaisquer a serem domesticados? Dentre tantas possibilidades, nós reduzimos tudo a copiar e repetir. Daí a pergunta inevitável: como pode um professor ensinar conhecimentos científicos se continuar professando epistemologia do senso comum? O que são epistemologia do senso comum? São concepções de conhecimentos que todos nós temos, porque vivemos numa sociedade, numa cultura, só que nunca paramos para pensar o que elas significam e qual o impacto que ela tem nas nossas vidas, na nossa capacidade de conhecimento. Então, epistemologia do senso comum é aquela concepção de conhecimento que a gente tem antes de parar para pensar a respeito. E existem 3 modelos básicos epistemológicos para a gente analisar isso. O primeiro modelo aparece assim: é inteligente, tem talento, nasceu assim. Epistemologicamente chama-se a priorista, ele tem uma base natista, significa fundamentalmente acreditar que a criança, quando nasce, já nasce com todas as condições de conhecimento,
Já está tudo ali, só espera um processo de maturação que vai aparecer inevitavelmente, e isso vai acompanhá-la para a vida toda. Como é que isso se reflete na pedagogia? Como um espontaneísmo. Por quê? Porque o professor diz, eu não tenho condições de modificar isso. O meu ensino não vai fazer nada a respeito. Ou ela nasceu talentosa, ou nasceu burra, o que eu vou fazer? Né? Então, eu vou abrir algumas condições para ela assimilar alguns conteúdos e deu. Como é que isso aparece na fala de professores nas nossas pesquisas? E eu tenho entrevistado, com entrevistas que duram aproximadamente 1 hora, mais de 50 professores já publicadas. De onde vem a capacidade da criança de compreender a noção de quantidade? Pergunta-se a esse professor de ensino médio. Ele diz, a inteligência nasce com o homem, eu acho. Acho que ela já nasce, uns com mais, outros com menos. Ela pode ser desenvolvida, mas acho que a gente já vem com isso. Acho que a gente já vem com isso. E a professora de ensino médio acrescenta, eu acho que isso aí é uma coisa inata. Às vezes tem crianças superdotadas, já nascem com aquele talento, mas não são todas. Tem as privilegiadas e as nem tanto. E o professor de matemática, veja bem, um PhD em matemática pura, em uma universidade importante do exterior, lecionando para graduação e pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, ele diz o seguinte, conhecimento matemático é muito difícil de ensinar, poucas pessoas realmente conseguem. A minha opinião sobre isso é que tu consegue ensinar se a pessoa tem talento. E querer formar muitos matemáticos de boa qualidade, simplesmente achando que a questão é ensinar para muitas pessoas matemática, não é uma boa política, não adianta muito. E ele, do alto desse saber epistemológico, ele dá um receituário pedagógico, que ele diz assim, há 3 modos de se aprender matemática, fazer exercícios, muitos exercícios. Segundo, fazer mais exercício, muito mais. Terceiro, fazer ainda mais exercício, tanto exercício até se estrebuchar no chão. Ou seja, para você aprender tem que sofrer, e muito. E quando você vai para a matemática pura, então nem se fala. Não namora mais, não vê cinema, é só sofrimento. O segundo modelo epistemológico aparece assim. É inteligente, foi estimulado. Vejam as matérias da mídia, é sempre estimulação. Estimulação resolve tudo. Estímulo é quando você olha para o objeto e não para o sujeito. Quando você olha para o sujeito, muda tudo. Então, ou ainda, como diz um professor da pesquisa, é tudo questão de cultura. Quer dizer, o indivíduo é um produto da cultura e ponto final. Isso se chama de empirismo. Como é que se projeta na sala de aula? Um diretivismo. Significa o professor comanda e o aluno é o comandado. Ponto. Uma das mais belas descrições sobre isso está lá nas primeiras páginas do Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Bem, como isso aparece na fala de professores? Diz uma professora de ensino fundamental. Quando tu abraças uma árvore, tens a noção perfeita do que será futuramente um cilindro, aquele tronco, do que seja uma circunferência. Creio que a criança pode ter muita facilidade para a matemática quando ela tem experiências desse tipo. Eu salvaguardo essa última frase, que eu acho que é impecável, agora, a anterior não dá para concordar. Então, veja bem, comparando, circunferência, no sentido de uma representação matemática, e a árvore cerrada. O que é uma circunferência para o matemático? O lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam de um ponto fixo. O ponto fixo é o centro. E a equidistância, o raio da circunferência. Você vê isso no tronco cerrado? Então,
para o professor de matemática, empirista, a ideia da circunferência vem do tronco cerrado ou dos objetos que estão por aí que sugerem uma circunferência. Na verdade, a ideia do matemático vem de um mapeamento infinito de situações que ele leva à perfeição, de tal maneira que não existe estímulo equivalente na natureza, do qual ele pode copiar a circunferência. Bem, quais os efeitos de uma pedagogia que funda a aprendizagem em epistemologia do senso comum? O professor não compreende a relatividade do conhecimento que ensina. O aluno não consegue compreender o que o professor ensina. Desaparece aos poucos o desejo de aprender, o interesse, debilita-se a curiosidade. O professor sente-se incapaz, desanima ou refugia-se num autoritarismo estéril e destrutivo, às vezes no cinismo. Einstein, o grande gênio do século XX, diz: não existe nenhum caminho lógico para a descoberta das leis elementares do universo. O único caminho é o da intuição. Há lugar nas nossas escolas ou nas nossas salas de aula para a intuição? Há lugar nas salas de aula para experimentar, indagar, conquistar autonomia, tomar consciência, descobrir, dialogar, interagir, refletir, perguntar, construir, transformar, inventar, ou apenas para copiar e repetir? E daí um terceiro modelo que aparece assim: é inteligente, construiu, foi desafiado, agiu e refletiu. Esse modelo critica radicalmente os anteriores. Chama-se construtivismo, tem uma base interacionista e se projeta na sala de aula, pode se projetar na sala de aula como uma pedagogia da relação. Um professor de escola técnica expressa assim essa posição. Aliás, é muito difícil encontrar manifestações desse tipo. Se o aluno está exposto a situações interessantes, ele se envolve ali, está brincando contigo, e tu consegue desafiá-lo, propor algumas situações para ele. A capacidade de aprender é inerente ao homem, é uma coisa do homem. Eu aprendo quando tenho consciência, sei que aprendi. Se isso é aprender, então qualquer homem tem capacidade para aprender, porque tem capacidade de ter consciência de que aprendeu. É por isso que afirmo: a escola precisa transformar-se cada vez mais em laboratório e menos em auditório. Por quê? No laboratório exerce a intuição, a experimentação, formulam-se perguntas e hipóteses, toma-se consciência, dialoga-se, instaura-se a interação, transforma-se, descobre-se, inventa-se, constrói-se conhecimento, numa palavra. A sala de aula, como auditório, tende a banalizar as metodologias científicas, pois desconhece como as ciências produzem conhecimentos novos. E pensa que já está tudo resolvido. Piaget enfatiza essa ideia e ele põe essa ideia como fundamental. Toda a ênfase da minha teoria é colocada na atividade do próprio sujeito. E penso que sem essa atividade não há possível didática ou pedagogia que transforme significativamente o sujeito. Essa ideia, portanto, modifica profundamente a escola, uma escola que trabalha com a atividade do sujeito. Não uma atividade comandada, mas recupera aquela atividade espontânea da criança, do adolescente, fora de sala de aula. Se a escola não consegue recuperar aquela atividade, a dinâmica daquela atividade, ela não entende o que é uma pedagogia ativa e acha que a ação é aquela ação comandada. Então, há certas coisas que eu sinto, mas me sinto limitado para dizê-lo, aquilo que eu disse no começo. No fim, a gente descontrai um pouco. Entrego, então, ao poeta para que eu diga. E esse é o poeta, todo mundo conhece, que diz: sentir primeiro, pensar depois. Perdoar primeiro, julgar depois. Amar primeiro, educar depois. Esquecer primeiro,
aprender depois. Libertar primeiro, ensinar depois. Alimentar primeiro, cantar depois. Possuir primeiro, contemplar depois. Agir primeiro, julgar depois. Navegar primeiro, aportar depois. Viver primeiro, morrer depois. Muito obrigado. Muito bom. Muito bem. Muito obrigado.